Eu vou passar para o Davi, que ele vai então abordar a questão da consulta pública do processo de revisão tarifária. Mas então, obrigado por terem atendido o nosso convite para a reunião. A gente vai fazer uma apresentação bem rápida aí daquelas notas, as duas notas técnicas que foram colocadas em consulta pública. Só lembrando que a consulta pública é uma iniciativa das superintendências, SRD e SRE, ainda não é uma visão da diretoria, embora a gente tenha discutido com a diretoria a questão de abrir essa consulta pública como uma coisa diferente dos processos anteriores, né, que já começou direto na audiência pública. Então, essa consulta pública ela tem uma natureza mais conceitual. A gente queria sondar aí a sociedade sobre alguns conceitos que a gente está entendendo que deveriam ser aplicados, no sentido de dar mais previsibilidade para o processo tarifário, para a revisão, no sentido de dar um pouco mais de clareza para todas as regras, né? Então, consolidar uma parte da metodologia. Então, o objetivo da consulta pública é fazer essa pesquisa inicial, para depois, com base no resultado da consulta, a gente já encaminhar as propostas para a metodologia em si, em audiência pública, já com essa visão prévia da sociedade. Então, a gente está fazendo essas reuniões, só para esclarecer, isso não é uma reunião como se fosse uma audiência pública, é uma reunião bem interativa. O propósito aqui é ouvir vocês, responder, na medida do possível, todas as dúvidas que forem apresentadas e algum esclarecimento que seja necessário. E já fizemos uma reunião com o grupo de consumidores, ontem a gente fez uma reunião com as distribuidoras também, e aí agora a reunião com os investidores e analistas de mercado, que certamente cada grupo ele tem um pouco de interesse em alguma parte da metodologia. Certamente vocês vão ter interesse no retorno, né, alguma coisa assim, né, sei lá, previsibilidade de regras. A gente vai ver, estamos ansiosos para saber o que vocês estão pensando sobre o processo tarifário. Uma proposta que a gente colocou nessa consulta é a questão de terminar esse nome de ciclo tarifário, né? Isso quer dizer o seguinte: não tem mais primeiro, segundo, terceiro, quarto, não teria o quarto ciclo. Cada distribuidora, contratualmente, ela tem a data da sua revisão tarifária. Isso aí é uma coisa que está estabelecida no contrato. A revisão dela se dará naquela data prevista no contrato, só que essa revisão ela vai se dar com a metodologia que estiver aprovada no momento. Então, a gente discute agora qual é a metodologia, coloca em audiência pública, aprova essas metodologias, e a ideia é que, como cada bloquinho, cada item metodológico, ele é um submódulo lá do nosso PRORET, o Procedimento de Regulação Tarifária, na aprovação final já teria uma periodicidade para se revisitar cada item desse. Por exemplo, custo de capital. Uma vez aprovada a metodologia e definida qual é essa metodologia, por exemplo, a cada 3 anos seria atualizada aquela série de histórica, itens de inflação e o beta lá das distribuidoras, e aí definiria um custo de capital, e as revisões que ocorressem daquele momento para frente já utilizariam aquele custo de capital. E assim, para as demais metodologias também seria a mesma coisa. Claro, de vez em quando a gente deve dar uma parada para olhar o método completo para saber se essas metodologias atualizadas, cada uma no seu período, elas continuam conversando entre si, né? Tem que ter uma certa coerência. Então, assim, de ponto mais relevante seria isso. A gente discute alguns conceitos e gostaria que as regras fossem bem definidas, com pouco espaço para discricionariedade. Já conversamos com alguns, as distribuidoras algumas entendem que não, que deveria ter um espaço para dar uma calibrada lá, conforme o caso específico, mas, bom, vamos ouvir vocês aí. Então, eu acho que vamos fazer uma apresentação bem rápida, só passar pelos tópicos lá da consulta pública. O Alisson vai mostrar, e em seguida a gente começa já essa discussão e essa série de questões aí. Obrigado.
Bom dia a todos. Bem, a apresentação ela é rápida, ela destaca alguns pontos que foram colocados, ela não exaure tudo que foi colocado em consulta pública. Como é uma reunião relativamente curta, não dá para a gente se aprofundar em todos os tópicos. Mas, claro, se algum tópico que vocês tiverem interesse não for abordado aqui, vocês podem levantar questões, enfim. A proposta é que vocês possam interromper a apresentação se tiver dúvidas ou quiser fazer algum questionamento, alguma discussão, tá? A gente propôs fazer uma reunião técnica justamente para ser um pouco mais interativa e propiciar mais o debate. Uma audiência pública é um pouco formal e muitas vezes o espaço para interação e debate é um pouco menor. Então, se tiverem dúvidas, sugestões, questionamentos, enfim, críticas ao longo da apresentação, podem interromper sem problema. Primeiro vamos falar um pouco da proposta que a gente faz para as etapas do processo, como que a gente propõe que o processo seja conduzido. Essa é a primeira etapa, seria uma consulta pública, onde se faz uma discussão mais conceitual. Não tem lá um cálculo de WOC, não tem uma metodologia de perdas, não tem lá nenhuma metodologia definida. Antes de definir a metodologia, a gente faz uma discussão conceitual para identificar o quê? Principalmente, quais são as preocupações, quais são as preocupações que se tem em relação a uma metodologia de revisão tarifária. O que ela tem que ter um olhar um pouco mais criterioso, e quais são os objetivos que a metodologia deve buscar também. Dependendo dos objetivos, a metodologia pode encaminhar no sentido A ou B. E quais são os princípios que a gente deve observar na hora de formular a metodologia. Isso é importantíssimo, porque o universo de metodologias possíveis de serem utilizadas é vasto. E a própria ANEEL já usou, desde 2001, pelo menos a revisão das CELS, diversas metodologias distintas e veio alterando ao longo do tempo. Então, a gente precisa ter um norte para definir qual é a metodologia. A consulta pública ela busca discutir com a sociedade isso. Qual é o norte, quais são os princípios, os conceitos. Bem, a gente está propondo que a audiência pública ela tenha duas etapas. Uma primeira etapa ela é mais técnica, mais focada em cálculo e estimativas. Por exemplo, nessa etapa a gente calcularia o WOC, nessa etapa a gente fazia uma avaliação dos ganhos de produtividade observados entre as distribuidoras, calcularia a eficiência, a gente ia discutir os dados que a gente deve utilizar, enfim. Sem antes, como traduzir esses parâmetros, a gente não discutiria como traduzir esses parâmetros na metodologia, nem a regra especificamente. O que seria feito numa etapa final. Então, essa etapa final, uma vez aprofundado nessa discussão conceitual, uma vez de posse dos parâmetros, o cálculo do WOC, enfim, a análise que a gente vai fazer, aí sim a gente discutiria a regra de revisão tarifária. Aí sim ficaria claro, inclusive impactos, enfim. Ok? Bem, isso aqui é um resumo bem rápido da nota técnica. Ela, na verdade, são duas notas técnicas, mas se vocês forem prestar atenção, é uma nota técnica só que uma parte da metodologia que é comum entre a SRE e a SRD, a gente resolveu fazer uma nota técnica separada, que na verdade é um tópico dessa nota técnica principal, que é a parte de perdas e da qualidade do serviço. Então, vamos lá, vamos começar a adentrar um pouquinho no que foi colocado em discussão, né? O primeiro tópico que eu queria chamar a atenção é a questão das regras de revisão. Um capítulo que a gente chama de estabilidade das regras. Então, veja bem, a gente está discutindo o que está em debate. É a regra, mas por que discutir a regra numa etapa prévia? Por que a gente não deixa, escolhe a regra ou a metodologia a cada processo tarifário? Por que a gente não faz isso? E por que a gente propõe que não seja feito isso? O primeiro ponto, que é fundamental, que é um problema de assimetria de informação. A gente acha que quando a regra está discutindo previamente, você consegue observar todas as empresas, o impacto dela em todas as empresas, você pode comparar todas as empresas, você diminui e minimiza bastante a assimetria de informação. Se o processo tarifário for um processo que você adota uma metodologia, adota uma regra, discute para cada processo específico, você
perde a capacidade de você comparar. E a possibilidade de comparar evita bastante o problema da simetria de informação. Você consegue olhar realidades de outras distribuidoras. As distribuidoras não são 100% comparáveis, mas também não são completamente distintas. A gente está falando de um mesmo negócio de distribuição de energia elétrica. Apesar de não ser 100% comparáveis, não tem duas distribuidoras que sejam perfeitamente comparáveis, ainda assim eu posso utilizar de informação de outras distribuidoras para balizar uma regra aplicada por uma outra distribuidora. Então, você discutir a regra comum a todas as distribuidoras em um momento prévio à aplicação, ela tem essa particularidade, ela minimiza bastante o problema de simetria de informação. E um aspecto importante que a gente entende, um questionamento, uma posição contrária, um questionamento que surge a definição de uma regra prévia e a aplicação dela no processo específico, com pouco ou nenhum espaço para adaptações, enfim, a questão das especificidades. Mas um questionamento que a gente faz é o seguinte, mas a regra ela deve contemplar as especificidades. Né? A própria metodologia ela deve incorporar as particularidades de cada área de concessão. Então, isso é uma coisa que precisa ser investigada. Se a regra ela tem essa capacidade de observar as características de cada área de concessão, então eu não preciso abrir um espaço de discricionalidade no processo específico. Olha, se a regra já contempla todas as particularidades, então, ou em grande medida contempla as particularidades, por que abrir a discussão no processo específico? E as regras elas têm que ser detalhadas e objetivas. As regras, quando são detalhadas e objetivas, ela aumenta a previsibilidade e reprodutibilidade dos resultados. Então, isso é um aspecto fundamental, acredito até para vocês. Se vocês conhecem agora a regra e você sabe que ela vai ser aplicada, vocês conseguem ter maior previsibilidade a respeito dos resultados das distribuidoras. Conseguem avaliar quais vão ser os resultados sobre ela. Isso diminui bastante a incerteza. O Brasil, agora, o governo está discutindo a regra de reajuste de preço de combustível. Só de o governo colocar essa discussão, houve um aumento, ou uma variação positiva e um aumento dos preços da Petrobras. Justamente por quê? O que a Petrobras está querendo fazer, né, ou pelo menos uma parte da Petrobras? Definir uma regra prévia de preço de reajuste e não deixar para, a qualquer momento, redefinir o reajuste da gasolina da forma como ele quiser. Então, a definição prévia da regra aumenta a previsibilidade, diminui a incerteza e a percepção de risco. O risco que a gente corre de não definir a regra previamente é subjetivismo e incoerências. Então, você pode, às vezes, se deparar com o mesmo problema em empresas distintas, distribuidoras distintas, e aplicar regras distintas para o mesmo problema. Então, isso é um risco que se corre, que tem que se ter uma atenção muito grande se você não tem a regra previamente definida. E você pode, em alguns casos, ter opiniões um pouco subjetivas. Muito baseado, se discute bastante, por exemplo, a base de remuneração, que a gente escuta uma reclamação grande, às vezes das distribuidoras, do fiscal ter posições diferentes sobre o mesmo problema em relação às distribuidoras. Então, um mesmo problema no cálculo da base de remuneração da empresa X, ela teve um tratamento diferente da empresa Y. Por quê? Porque às vezes o fiscal é outro que avaliou a base. Então, não sei se isso é verdade, mas é uma reclamação que surge, que é um risco que pode surgir se você não tiver uma regra previamente estabelecida. Então, uma discussão extremamente importante para a gente coloca nesse período de consulta pública é esse. Olha, as regras, a gente deve caminhar no sentido de ter regras mais exaustivas possíveis, com pouco espaço, processo específico ou não. Isso não é uma preocupação, ou existem outras preocupações que sejam maiores, mais relevantes do que essas, que a gente deva considerar, e as regras devem ser um pouco mais, deve-se abrir um espaço maior para a discricionalidade no processo específico.
No questionário que a gente apresentou para vocês, não sei se todo mundo recebeu, tem uma pergunta especificamente sobre isso, porque a gente gostaria de colher informações de vocês. Vamos lá. A questão dos ciclos tarifários gerou algumas dúvidas, e o Davi, eu acho que já tirou essa dúvida, né? A ideia, a proposta aqui, ela é até simples. Hoje, a metodologia, os ciclos tarifários, a regra tem prazo de validade. Se você for olhar lá no ProRet, está lá. As regras são válidas até dezembro de 2014. Todas as regras são válidas até dezembro de 2014. Porque ela faz parte de um ciclo tarifário. O que a gente está propondo é que não mais se adota esse conceito, porque eu não preciso que a minha regra tenha prazo de validade. A regra, ela pode a ideia é que exista uma regra que se aplique em todas as revisões que ocorrerão após a definição dessa regra. E o que é importante, e aí uma dúvida que surgiu também, mas peraí, vai ter uma regra e depois você nunca mais vai rediscutir? Não é essa a proposta. A ideia é que cada item lá do processo tarifário possua a sua dinâmica. Cada item pode ser revisto com uma periodicidade distinta. Não é porque eu estou revendo um cálculo, por exemplo, do OC, que eu tenha necessariamente que rever minha metodologia de perdas. Eu posso discutir a base de remuneração, pode ter uma dinâmica diferente. Claro, e uma preocupação que as distribuidoras trouxeram, que é importante, olha, você tem que ter, obviamente, tem que ter coerência. Então, se não dá para mudar uma metodologia, a metodologia A, que conversa com a metodologia B, você só muda a metodologia A e aí você pode gerar incoerências. Claro que isso é uma preocupação relevante e a gente vai levar em consideração. Enfim, a ideia por isso a proposta de acabar com esses ciclos de revisão tarifária. Um ponto que nos preocupou, uma outra motivação para acabar é porque existe um argumento que a gente não acha correto de isonomia. Empresas passando por... Hoje o conceito é que todas as empresas que passam pelo ciclo de revisão tarifária têm que necessariamente aplicar a mesma regra. E isso a gente discorda. Não é porque se uma empresa está passando por uma revisão tarifária num ano distinto da outra, ela não tem necessariamente que aplicar a mesma regra. Por quê? Porque a realidade pode ser outra. A realidade mudou. Então, as informações que nós temos são diferentes. Então, aplicar regras distintas para empresas em anos distintos não necessariamente é falta de isonomia. Agora, a AMPA vai passar para a revisão 2014 e eu vou, em 2015, aplicar para a COELSE uma regra diferente da AMPLA. Então, não é falta de isonomia. Então, essa é uma outra preocupação que a gente teve para acabar com a questão dos ciclos tarifários. Bem, agora eu vou entrar naqueles temas específicos que a gente colocou lá na nota técnica e vou pontuar alguns. Em relação ao repasse do resultado das revisões tarifárias. Não sei se vocês notaram que a gente está colocando em discussão a possibilidade de uma espécie da revisão tarifária gerar um custo, uma receita que seja uma meta a ser alcançada ao longo do ciclo. Então, hoje já se faz assim com perdas, por exemplo. A perda não técnica a gente define lá um nível de eficiência e define uma trajetória de redução ao longo dos reajustes tarifários. Uma das propostas que a gente colocou em discussão é por que a gente não faz isso para toda a parcela B? Por que o resultado da revisão tarifária não seja uma meta a ser alcançada ao longo do tempo? E aí eu defino um fator X de tal forma que a parcela B vai reduzindo ao longo do tempo para alcançar essa meta. Essa proposta ela tem dois benefícios principais que a gente nota. Primeiro, tempo para as empresas se adaptarem a novos padrões de eficiência. Ninguém fica eficiente de um dia para o outro, de um ano para o outro. Ela precisa de um tempo para se adaptar. Além disso, ela evita o tal efeito gangorra, que o Edivaldo chamou na última reunião de dente de serra, né? Dente de serra, que chega na revisão, você tem uma queda grande da tarifa, no ano seguinte você tem um aumento.
com uma meta a ser alcançada até o final do ciclo, você evita esse dente de serra, essas grandes variações de um ano para o outro. Então, esse é um ponto que a gente gostaria de destacar. Um outro ponto é em relação aos custos operacionais, né? A gente, para quem acompanhou o terceiro ciclo, a gente adotou uma metodologia em que a gente atualiza os custos operacionais referidos no segundo ciclo, segundo uma regra específica, e tem um outro cálculo, que é uma análise comparativa, uma análise benchmark, que gera um outro custo, e havendo diferença entre os dois custos, a gente define, via fator X, uma trajetória de redução da parcela B, de forma a alcançar esse custo dessa análise comparativa. É como se a gente fizesse uma transição entre duas metodologias. Para o terceiro ciclo, a gente está propondo adotar uma metodologia de benchmark, uma metodologia de custos operacionais. Isso até que a gente achou interessante, não teve, a reação foi positiva do lado das distribuidoras, não houve, pelo que a gente colheu, nenhuma objeção em relação a isso. E por que a análise comparativa é importante? Eu acho que por algumas razões principais. Primeiro, a comparação que eu já falei, a comparação permite reduzir bastante a simetria de informação. Eu posso, eventualmente, encontrar distribuidoras que sirvam de referência para outras. Então, eu posso usar essa comparação para estimar, para ter alguma referência sobre quais são os custos eficientes para aquela área de concessão específica. E ela é menos complexa também. Se você for olhar o modelo de empresa de referência, por exemplo, que a gente adotou no segundo ciclo, ela é um modelo extremamente complexo. Só de custos de OIM a gente estimava 2.000 parâmetros. Como que a gente vai discutir numa audiência pública 2.000 parâmetros? Aqui ela tem a sua complexidade, ela não é simples, mas seguramente ela é menos complexa que o modelo de empresa de referência. Vamos lá. Bem, em relação à base de remuneração, talvez esse é o tema que ficou um pouco mais... talvez uma definição não muito clara para quais seriam os rumos a serem tomados. Mas tem alguns pontos específicos que a gente propôs que são importantes lá. Primeiro, uma discussão que a gente coloca se a gente deveria avaliar a base como um todo ou só ativos incrementais. A ANEEL ela vem discutindo, e no segundo ciclo, por exemplo, se previu que no terceiro se abriria a base como um todo. Então, vira e mexe, essa discussão aparece. E a agência ainda não conseguiu construir uma ferramenta que nos dê conforto para fazer essa avaliação da base inteira. Até hoje a gente está aprimorando, desenvolvendo um modelo que a gente chama de CIS-base, mas até hoje a agência ainda não conseguiu desenvolver uma ferramenta que nos dê total conforto para reavaliar a base inteira. Mas antes, independente da questão da ferramenta, a gente discute é conveniente avaliar a base toda. E aí, essa avaliação da base, a gente surge algumas questões importantes. Uma primeira é que quando você avalia a base toda, você está pegando ativos de 10 anos atrás, 15 anos ou 20 anos atrás e definindo uma nova referência para ele de preços, de custos. Você está introduzindo um risco significativo para a empresa, seja para a empresa ou seja para o próprio consumidor. Você pode ter ativos que a empresa comprou há 10 anos atrás, que hoje tem preços completamente distintos. E você reavaliar isso, considerando os preços presentes, traz uma percepção de risco, um risco que a gente deveria precificar. Então, a gente deveria, a rigor, deveria considerar um componente de risco lá no cálculo do OC para precificar a volatilidade, por exemplo, no preço de um condutor. Então, um questionamento que a gente faz. Será que é conveniente você introduzir esse risco e reavaliando a base como um todo? Então, existe lá uma proposta que está em discussão, longe de ser fechada, a gente ter essa regra de reavaliar só os ativos incrementais como permanente. Então,
A partir de agora, a cada ciclo, a gente avaliaria os ativos incrementais, definiríamos a base blindada e aí segue o seu curso normal. E a cada ciclo de revisão de cada empresa, a gente reavaliaria só os ativos incrementais dela. Lá tem uma proposta de definição do que é o conceito de base blindada. Então, lá, o que a gente propõe? Olha, o que não se reavalia, o que não se revê na base blindada? Preço. Mas a prática até hoje é ativos que foram baixados, eles são subtraídos da base blindada. E além disso, obviamente, tem a depreciação e tem uma atualização monetária. Mas o conceito de base blindada implica, segundo a proposta colocada, em você blindar preços, a valoração da base blindada. Inclusive, a gente coloca uma proposta, a gente, enfim, abre uma discussão importante, que é a questão de, uma vez, a identificação de erros de procedimento. Existia um procedimento de valoração da base de remuneração lá atrás e houve algum erro na aplicação desse procedimento. A gente propõe e abre uma discussão e a nossa proposta é que isso também não fique blindado. Um erro você precisa corrigir isso. A blindagem não implica blindar erros procedimentais. E uma questão que a gente coloca, que está bastante polêmica, vamos dizer assim, bastante discutida, é a questão dos valores de CON e CA. Não sei se todo mundo conhece como é que funciona uma base de remuneração. Ela tem 3 componentes. Ela tem um componente que a gente chama de equipamento principal, que é basicamente o ativo, né, que compõe aquele investimento, o transformador, a rede, enfim. Ele tem um outro componente que a gente chama de CON, que são componentes menores, só para simplificar, parafuso, porca, sei lá. E, além disso, ele tem um componente que chama de CA, que é o custo de instalação, os custos adicionais associados à instalação daquele ativo. O que a gente coloca, e a gente está desenvolvendo, estudando internamente, qual a melhor forma mais apropriada de definir os valores de CON e CA. E a gente chama de regulatórios, porque regulatório significa que ele não corresponde aos valores informados, contabilizados pelas distribuidoras. Há até aqui uma imprecisão, porque, a rigor, os valores de CON e CA hoje também são regulatórios. Não são os valores de CON e CA contabilizados pelas distribuidoras. A nossa questão hoje não está plenamente regulamentada a forma de definir os valores de CA e CON. E hoje o que há é um processo de fiscalização, que visa, essencialmente, identificar erros de contabilização. Valores contabilizados como investimentos que não são investimentos, que são na verdade, custos operacionais. Então, hoje o procedimento é um procedimento de fiscalização. O que a gente está estudando é formas de você definir valores de CON e CA a partir de parâmetros regulatórios, parâmetros que dão maior clareza da forma como vai se definir o CA e CON. Mas isso é um processo, tem um grupo estudando bastante esse assunto aqui na ANEEL, a gente tem muitas interações até com as próprias distribuidoras, e a ideia é investigar se há formas de definir esse valor de CA e CON baseado em parâmetros regulatórios. E assim, vai depender bastante dessa análise, desse estudo que está sendo feito. Mas, essencialmente, o que a gente está buscando é diminuir a discricionariedade para definição de valores de CON e CA. Custo de capital. Bem, tem lá uma proposta inicial. O primeiro WOC calculado pela ANEEL foi em 2000, acho que, pelo menos que eu conheço um pouco, foi em 2001, né, lá na Excelsa. Desde então, a gente vem alterando bastante a formulação do WOC. Tem um modelo de primeiro e segundo ciclo que foi bastante parecido. Depois veio a transmissão e aí vieram algumas alterações e finalmente na distribuição, então foi a última rodada de alterações do WOC. A gente acha que a gente atingiu um nível de maturidade para o WOC que chegou talvez a hora de consolidar um modelo.
e não ficar mais fazendo grandes alterações, subtração ou alteração de prêmios de risco, que, na nossa opinião, são estranhas ao modelo do OC. Então, a gente tem uma preocupação muito grande de consolidar. Então, e para consolidar, a gente acha que tem uma questão que, de fato, ainda está em aberto, eu acho, que é a questão do tamanho das séries que a gente usa nos prêmios de risco, no cálculo dos prêmios de risco. Então, isso é uma questão que precisa ser definida também. Mas, uma vez definida a regra de definição do tamanho das séries, que a gente acha que é uma questão bastante que é empírica, mas também conceitual, que a gente vai mostrar mais à frente, uma vez definida, a gente acha que o ideal é que depois haja poucas alterações, e a gente só faça atualizações ao longo do tempo, com pouco espaço para grandes alterações. E a questão, e a proposta que a gente coloca lá é utilizar uma média móvel. Fixa um tamanho, e aí depois vai se atualizando a partir de uma média móvel. E uma questão fundamental, quando a gente definir o tamanho da série, existe uma questão conceitual, uma escolha extremamente importante que a gente precisa levar em consideração. A gente tem que conciliar 3 coisas: prazo de atualização, o tamanho das séries e o prazo de revisão das regras. Então, dependendo do prazo de atualização que a gente quiser, por exemplo, se a gente opta por utilizar séries mais longas, a gente pode ter prazo de atualizações também mais longos. Se a gente opta por valorizar mais a conjuntura, a situação mais conjuntural, mais próxima, o ideal é que se tenha uma atualização mais curta. Então, isso é uma escolha que é fundamental. E para fazer essa escolha, é muito importante ouvir a sociedade, né? A gente não quer definir o que ela pensa, o que ela acha que é mais importante. Quer ouvir a sociedade, o ideal é que se reflita um pouco o que pensa a sociedade a respeito disso. E um outro aspecto que também não está causando muita polêmica, a questão teve muita discussão no terceiro ciclo a respeito de média e mediana. Para uma série utiliza a mediana, para outra série utiliza a média. A gente acha que a escolha da melhor medida de tendência central, se média, mediana ou moda, ela deve se basear nas características da série. Então, é uma questão fundamentalmente técnica e estatística. Então, tem séries que a média causa mais distorções do que a mediana causa menos distorções. Uso a mediana. Então, a gente acha que é uma questão fundamentalmente estatística técnica. A gente trouxe essa questão de volta porque houve muita polêmica, especialmente na questão do cálculo do prêmio de risco Brasil. Em relação a perdas não técnicas, não teve nenhuma novidade, quer dizer, não teve nenhuma novidade. A gente está propondo consolidar o modelo. Tivemos também uma receptividade muito boa a respeito dessa proposta. Acho que chegou a hora de a gente consolidar. E a gente continua com aquela ideia de definir trajetórias de redução. Essa é uma ideia que foi desde o segundo ciclo que a gente vem adotando. Em vez de você redefinir um novo nível mais baixo imediatamente, você define uma trajetória de redução ao longo do tempo, para ter tempo para a empresa se adaptar e buscar esses novos padrões. E a gente acha que, especialmente para aquelas empresas com nível de perdas muito baixos, e a gente tem um conjunto significativo de empresas hoje com níveis bem baixos de perdas, a gente acha que tem que ser um pouco mais conservador, um pouco mais tolerante, não exigir bastante dessas empresas que têm perdas muito baixas. E a visão de premiar os melhores resultados. Eu acho que, coerente com as demais metodologias, os melhores resultados devem ser premiados. Se os valores definidos atualmente não conduzem a essa conclusão, não refletem essa premissa de que tem premiando, a gente pode deveria rever a metodologia para que se premiasse os melhores resultados. E, claro, a gente sabe da incerteza que está nesse tipo de análise em relação às perdas. As particularidades de cada área de concessão aqui talvez uma discussão
a discussão mais intensa que existe em relação a particularidades é que, enfim, porque envolvem aspectos de gestão, mas também envolvem aspectos socioeconômicos, né? Então a gente tem que levar em consideração a incerteza envolvida nessa análise. Bem, era isso. Agora a gente pode abrir para perguntas e a gente vai interagir. Só fazer um comentário rapidamente. Em alguns pontos aí que o Alisson apresentou, na estabilidade de regras lá que a gente defende, está colocando como uma posição da área, uma coisa importante talvez para investidores, eu não sei se tem aqui representantes de investidores ou se estão mais os analistas, a gente acredita que ter uma regra bem definida também dá um sinal econômico para que a empresa se adeque àquela regra e possa ganhar dinheiro em cima disso, ser premiada. A partir do momento que você tem uma regra bem estabelecida, ela pode buscar um prêmio a partir do sinal econômico, porque a regra está traduzindo um sinal econômico. Então, se ele estiver claro, a partir daquilo você tem possibilidade de ganho. Com relação à questão da isonomia, também, hoje mesmo, ainda que isso tenha aparecido na discussão do fim do conceito de ciclo, hoje mesmo a visão já é muito parcial com relação à isonomia, porque, por exemplo, a Excelsa passou 6 ciclos de revisão, né? Ela pega mais uma vez o mesmo ciclo. A Ampla, se a gente seguisse com essa periodicidade de 4 anos, não pegaria o próximo ciclo. Então, assim, essa questão a mesma regra ser aplicada para todas as empresas nunca aconteceu efetivamente. Você tem alguns casos que se distanciam disso. Então, faz sentido que você tenha uma regra aprovada e vigente. Enquanto ela estiver vigente, ela seja aplicada a todas as empresas que passam por revisão durante a vigência da regra, e a partir daquele momento tem evolução. E com relação ao custo de capital, uma coisa que está na nota que a gente não destacou na apresentação, é que dentro de um conceito que a gente tem aqui na agência de que a gente deve premiar a eficiência, uma das evoluções que a gente está propondo para esse aprimoramento, e que partiu de um estudo que a gente fez esse ano, premiar a eficiência no custo capital de terceiros, né? Porque a gente pegava a fronteira do rating, né? E isso está meio em descasamento com as demais metodologias que, na verdade, sempre buscam pegar uma média. A gente não vai pegar a média, porque a média insere algumas empresas que estão muito mal avaliadas, situação de recuperação judicial ou sob intervenção, mas a gente está propondo fazer uma amostragem de empresas numa situação normal e tirar a média dessas empresas para que aquelas que têm melhor avaliação de rating ganhem um prêmio também em cima disso, porque, de certa forma, elas estão sendo mais eficientes.